eu gostaria de te convidar a abrir em 1 Tessalonicenses. Nós vamos falar lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 4 a 11. Primeira carta aos Tessalonicenses, 5, versículos 4 a 11. Gostaria de falar com os irmãos hoje sobre o tema: os filhos da luz são vigilantes. Os filhos da luz são vigilantes. E o texto vai dizer o seguinte: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus, nós queremos nessa noite agradecer ao Senhor, porque nós vemos o seu cuidado em cada detalhe das nossas vidas. Essa chuva, ó Deus, esse clima bom que nós estamos vivendo aqui, ó Deus, é uma prova do seu cuidado para conosco. E nós agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Agradecemos, ó Deus, porque o seu Santo Espírito, ó Deus, trouxe até aqui. E o que eu te peço é que esse mesmo Santo Espírito use a minha vida como instrumento e fale ao coração de cada um aqui, a começar de mim, ó Pai. Que nós sejamos edificados, ó Deus, e mais parecidos com o Senhor. Que possamos aprender a ser filhos vigilantes, porque somos filhos da luz. É isso que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é a carta aos Tessalonicenses. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele foi responsável pela plantação dessa igreja. Mas o apóstolo Paulo foi embora dessa cidade debaixo de muita perseguição. Os judeus, inflamados, porque Paulo pregava sobre Jesus, inventavam mentiras a respeito dele, para que as pessoas se voltassem contra ele. E a mentira da vez que usaram contra Paulo é que Paulo era um traidor do imperador. Porque Paulo pregava sobre um reino messiânico, e como se haveria de vir um reino que tiraria aquele imperador do poder, inventavam essa mentira, as pessoas se voltavam contra Paulo, e Paulo sofreu grandes perseguições nesse lugar. Inclusive, eu acredito que é até por isso que quem foi enviado para buscar notícias nessa igreja foi Timóteo. Timóteo não era conhecido desses perseguidores e fez esse papel de buscar informações e poder levar para Paulo essas informações. E no momento em que 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses foram escritas essas cartas, Paulo estava em Corinto e lá chega então Timóteo com informações acerca daqueles irmãos que Paulo amava tanto. E a partir daquelas informações, Paulo então vai escrever essas cartas com alguns propósitos. E os propósitos que Paulo tem ao escrever essas cartas é o seguinte: primeiro, ele desejava expor o seu ministério como legítimo diante daquelas pessoas. Muitas mentiras a seu respeito eram levantadas e Paulo queria demonstrar que o seu ministério não era humano simplesmente, mas vinha do próprio Deus. Junto com isso, Paulo também exorta os irmãos a perseverarem. Se a perseguição estava acontecendo, era preciso perseverança. E como eu disse, a Bíblia é repleta de exortações acerca de perseverança. O que nos mostra que perseverar não é algo fácil, é algo penoso, trabalhoso. Mas toda essa perseverança, Paulo vai trabalhar que deve ser alicerçada na esperança verdadeira. Então Paulo vai dispor seu ministério como legítimo, vai exortar a perseverança, e tudo isso fundamentado na esperança verdadeira. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos essa noite. Os filhos da luz são vigilantes. E se os irmãos perceberam no texto, o texto começa com um contraste. O texto vai começar dizendo: mas
vós. E quando o texto faz um contraste, nós precisamos entender com o que aquele objeto está sendo contrastado. Os filhos da luz estão sendo contrastados com quem? E se nós olharmos os versículos que vêm antes, versículos de 1 a 3, nós vamos perceber que os filhos da luz são contrastados com aqueles que serão pegos de surpresa quando Jesus voltar. São contrastados com aqueles que serão pegos de surpresa quando o dia da destruição, o dia do julgamento, chegar aqui na terra. E haveria muitos ali, o texto vai dizer, que serão pegos de surpresa. E quem são esses? São os filhos das trevas. E quem são os filhos das trevas? Os filhos das trevas são aqueles que estão mortos espiritualmente. Aqueles que estão escravizados pelo pecado. E por estarem escravizados, estão cegos e não conseguem ver a realidade. E não conseguem perceber que existe uma vida após a morte. Que não conseguem perceber que já vivemos o tempo do fim. Esses são aqueles chamados no texto de filhos das trevas. São aqueles onde o amor, a fé, a esperança não provém de Jesus Cristo, mas provém de outras coisas que iludem essas pessoas e as leva à destruição, caminhando cegamente, apalpando, porque não conseguem ver. Esses são aqueles que o texto vai chamar de filhos das trevas. E o texto vai nos dizer que esses serão surpreendidos como um ladrão que vem sem avisar quando chega. Jesus está comparando a sua volta como a chegada de um ladrão, e não que no sentido de que Jesus vem para roubar, matar e destruir, porque isso é o inimigo de nossas almas, mas ele usa o exemplo de que será de repente, que é algo que não tem aviso prévio, que não tem como você saber que vai vir. Quando um ladrão vai assaltar a casa de alguém, ele não liga antes, fala assim, anota na agenda aí, que eu estou chegando, prepara a casa aí, põe bastante dinheiro aí dentro, que daqui a pouco eu estou chegando aí. Ladrão não faz isso. O ladrão, ele planeja tudo para chegar numa hora que a pessoa não espera. Numa hora que a pessoa está desprevenida e talvez nem esteja na casa. E Jesus, então, vai comparar a sua vinda como essa situação. Dizendo que não é possível saber o dia nem a hora. E ele virá de repente. Porém, nós, aqueles que são filhos da luz, não serão pegos de surpresa. Nós não sabemos o dia nem a hora. Nós não podemos dizer, Jesus voltará tal ano, em tal dia, não tem como. Mas uma coisa nós sabemos, nós vivemos os últimos dias e a qualquer instante Jesus voltará. E o texto vai nos convidar a estarmos prontos para esse retorno, para sermos vigilantes, para termos uma postura de alguém que se prepara para um encontro. Se você soubesse nessa noite, Deus me livre, mas se você soubesse que um ladrão vai assaltar a sua casa essa semana, como que você reagiria? Você seguiria a sua vida normalmente, tranquilamente, sem se preocupar, sem se preparar, sem nada de preparação? Ou você teria uma postura de um vigilante que faz tudo o que for possível para que esse ladrão não te pegue de surpresa? E eu trago isso agora para uma realidade espiritual. Você sendo filho da luz, sabendo que Jesus voltará a qualquer instante, qual tem sido a sua postura no mundo espiritual? Você tem vivido de qualquer jeito, como se você não fosse um filho da luz? Ou você tem vivido se preparando para esse encontro? Você se encontra nas virgens prudentes ou nas virgens nécias? Em que lugar você se encontra, sabendo que Cristo voltará a qualquer momento? Nós somos o povo da luz. Nós somos o povo do dia, nós não somos o povo da noite, nem o povo das trevas. E o texto vai nos confrontar com a incoerência de sermos filhos da luz, aqueles que tiveram seus olhos espirituais abertos, e mesmo assim decidem fechar os olhos e andar tateando como se não pudessem enxergar. O texto nos confronta com a realidade de que Cristo tirou as escamas dos nossos olhos e muitas vezes nós temos fechado os olhos e andando, tropeçando em tudo, porque nós não temos usufruído dessa bênção espiritual que Cristo conquistou por nós. O texto nos confronta para que nós possamos andar na luz, porque Cristo é a luz. E se agora Cristo vive dentro de nós, nós somos inundados por essa luz.
Nós não precisamos mais andar tateando. Nós não precisamos mais andar trombando nas coisas sem saber qual o caminho. Porque a luz está em nós. Cristo Jesus é essa luz. Nós não temos mais escamas nos nossos olhos. E qual tem sido a minha e a sua postura diante dessa verdade? Qual tem sido a sua postura, sabendo que você hoje pode andar, sabendo para onde você está indo? Como que nós temos andado? Qual tem sido a nossa resposta a tudo isso? E se os irmãos olharem para o texto, vão perceber que existem dois contrastes muito claros no texto. Isso existe entre dia e noite, e entre luz e trevas. E claro que nós sabemos, pelo contexto, que Paulo aqui está dizendo de uma realidade espiritual. Paulo vai dizer que a noite é para aqueles que dormem, ou seja, que ficam relaxados, distraídos. A noite é para aqueles que se embriagam. Para aqueles que estão tranquilos, despreparados e todos embriagados. E o contraste é, aqueles que são do dia estão vigilantes, acordados, sóbrios, preparados, porque a qualquer instante o noivo vai voltar. O contraste é entre isso, dia e luz, trevas e noite. E nós então somos o povo que vive de dia, que vive de maneira sóbria, que vive vigilante, sabendo que Jesus voltará a qualquer instante. Sendo assim, meu irmão, nós não podemos nos encher de distrações que tirem o nosso foco. Nós não podemos, meus irmãos, viver fugas de realidade para fugir desse mundo em que nós vivemos. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, muitas pessoas, ao olhar para a sociedade como ela está, não têm buscado alívio, conforto e esperança em Jesus, mas têm se embriagado espiritualmente, se enchido de distrações, de fuga de realidade, através de vícios e diversos pecados, para de alguma forma amenizar temporariamente a dor que tem sentido. E nessa noite o que eu gostaria de te dizer é que Deus te diz nessa noite que você deve descansar e se refugiar nele. A sua esperança é Cristo Jesus e não adianta fugir da realidade. Nós precisamos viver a realidade, mas com os olhos na eternidade. O cristão não é uma pessoa que foi salva para fugir da realidade. O cristão é alguém que foi salvo para viver na realidade, mas com os olhos na eternidade. Se você tem buscado refúgio em muitas coisas ou pessoas que não é o Senhor da sua vida, o que eu quero te dizer nessa noite é que Deus te convida a confiar e descansar somente nele. Você é filho da luz e não filho das trevas. Você não vive de maneira embriagado, você não vive distraído, relaxado. Você é chamado a ser vigilante, constante, perseverante, intenso. Até Jesus voltar, nós vivemos uma guerra. E essa guerra só acaba quando ele voltar. E muitas vezes nós temos perdido batalhas porque nós não entendemos que nós estamos no meio de uma guerra. Que nessa noite o Espírito Santo possa te trazer a convicção de que você está no meio de uma guerra. Mas a alegria que nós temos é de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa guerra já foi vencida por Cristo na cruz. O que nós precisamos é descansar naquele que tem todo o poder, que é Cristo Jesus. E a pergunta que pode vir ao seu coração ao falar tanto sobre vigiar, vigilância, a pergunta que pode vir é, por que nós precisamos vigiar? Por que é preciso ter uma postura dessa forma? E tem um teólogo que ele vai dizer algo que eu achei bem interessante, é por que nós vigiamos? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que Cristo voltará. E porque o mundo espiritual existe diversos inimigos que querem a nossa destruição e que querem nos ver sofrendo. Nós devemos vigiar, porque nós não sabemos o momento exato que Cristo vem. Nós sabemos que Ele voltará a qualquer instante, mas não sabemos o dia exato. Nós precisamos vigiar para que nós não sejamos pegos de surpresa. Nós precisamos vigiar, porque existem inimigos no mundo espiritual que querem o nosso sofrimento. E aí talvez a sua pergunta seja, mas como que eu faço para vigiar? Se não devo viver como alguém que se embriaga, como alguém que vive relaxadamente no mundo espiritual, como é então a postura de quem vive de uma forma vigilante?
E eu vou te falar algo para você que não é novidade. Que se você já veio em alguns cultos nessa igreja, você já sabe claramente isso. O modo como nós vigiamos é através de oração, jejum e leitura da palavra. Não existe outra forma de vigiar. Tem muitas igrejas, às vezes, inventando métodos para vencer no mundo espiritual. A gente fala, o método para vencer no mundo espiritual é estar em Cristo Jesus. E o modo como nós vivemos essa realidade, que nós usufruímos dessa alegria, é através de oração, jejum e leitura da palavra. A verdade, meus irmãos, é que na maior parte do tempo nós não precisamos ser ensinados acerca de algo novo. Nós precisamos ser relembrados acerca daquilo que nós já sabemos, mas que muitas vezes nós temos negligenciado. E nessa noite o Espírito Santo deseja relembrar o seu coração de que você deve viver de uma maneira vigilante, porque você é filho da luz. Nós oramos porque a oração nos alinha com a vontade de Deus. A oração mostra para nós que nós somos dependentes. A oração mostra para nós que o que importa é a vontade de Deus e não a nossa. Nós jejuamos para que a nossa carne seja cada vez mais mortificada e o nosso espírito seja cada vez mais fortalecido. Jejum não é causar um autoflagelamento, um sofrimento, simplesmente por sofrer. Jejum é matar a carne. Jejum é fortalecer o espírito. E por que nós lemos a palavra? Para que a nossa fé seja fortalecida, porque a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Se nós desejamos ser mais parecidos com Cristo, nós precisamos entender quem Cristo é. Se nós desejamos ser mais parecidos com Cristo, é através da palavra que nós somos lapidados para sermos igual a Ele. Não existe outro caminho. Não existe outro método. É leitura da palavra, oração e jejum. E eu gostaria de falar algo nessa noite que pode soar um pouco duro ao seu ouvido, mas esse é tempo de arrependimento, é tempo de ser realinhado com Cristo até Jesus voltar. O que eu gostaria de dizer é que se você não tem orado, se você não tem jejuado, se você não tem lido a Bíblia, você tem vivido como aqueles do mundo, que estão embriagados, relaxados espiritualmente, e que o texto vai dizer que são filhos das trevas. Não estou dizendo que você seja filho da treva, mas às vezes nós temos vivido muito parecidos com eles. E Cristo não te resgatou para viver parecido com aqueles que estão escravizados. Cristo te libertou para viver a vontade perfeita dele na sua vida. E que nessa noite você possa ser realinhado com essa verdade. Hoje é tempo de sermos acordados espiritualmente. Hoje é tempo de nós voltarmos à vigilância. Porque nessa noite o Senhor te convida a voltar à vigilância até que Ele volte. A vigilância não é por momentos, a vigilância é até que Ele volte. Até que Ele volte você não pode sair da posição de vigia. Até que Ele volte você não pode parar de orar, jejuar e ler a palavra. 1, 2 vezes por semana escutar uma pregação não é suficiente para a sua saúde espiritual. Se você deseja viver intimidade com Deus, é preciso constância nessas práticas espirituais. Essa intimidade foi conquistada por Cristo, mas nós temos a responsabilidade de nos aproximar cada vez mais dele. De viver cada vez mais essa realidade. Porque, como eu disse, nós não sabemos exatamente quando ele voltará. Nós temos inimigos no mundo espiritual, mas nós também temos a firme convicção de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o texto ele não vai terminar por aí. O texto fala que é preciso vigiar. O texto fala que aqueles que andam no dia não vão ser pegos de surpresa. O texto vai dizer então para nós quais são as armas que nós usamos. E ele vai dizer que a couraça que nós usamos, e para os irmãos entenderem um pouco de contexto, couraça seria o mais próximo que nós temos hoje de um colete à prova de balas. A couraça que nós usamos é do amor e da fé. Somente o amor e a fé que nós temos em Cristo pode nos manter de pé diante de tantos sofrimentos que nós passamos nessa terra. A fé que nós temos em Cristo é a certeza de que a nossa vida não acaba aqui. A fé que nós temos em Cristo é a certeza, a convicção de que Ele não nos deixou desamparados, mas de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. A certeza que nós temos é que nele nós já temos uma nova vida espiritual. E nós podemos viver essa nova vida espiritual em Cristo Jesus.
É a certeza de quem Deus é. A certeza do que Ele faz e do que Ele fez por nós. Essa é a fé que nós temos em Cristo Jesus. Somente essa fé nos protege como uma couraça. E o texto vai dizer também sobre o amor. O amor que Cristo primeiro nos amou e hoje nós podemos amar Ele de volta. Um amor que se manifesta não apenas para Deus, mas se manifesta também uns aos outros. Uma consequência do nosso amor para com Deus é amarmos verdadeiramente uns aos outros. E eu já disse algumas vezes isso, o amor que Deus nos chama e nos capacita a viver é o mesmo amor que Ele vive por nós. Um amor incondicional. Um amor sacrificial. Sacrificial porque se entrega e não mede esforços. E incondicional porque não exige nada em troca. É esse amor que nós somos convidados a viver. E quantas vezes nós somos enganados pelo nosso coração pecaminoso, de sempre fazer algo para receber algo em troca. Mas o amor que nós vivemos para com Deus, e que nós vivemos uns para com os outros, o amor que Deus tem para conosco, que nós uns com os outros, é um amor sacrificial e incondicional. Um amor que se entrega, um amor que não exige nada em troca. Somente assim nós podemos permanecer firmes. O colete à prova de balas do cristão é o amor e a fé. E nós só vivemos esse amor e essa fé através da intimidade com Deus. Não tem como nós fazermos pela nossa própria força do braço. É através de Cristo em nós que nós vivemos essa realidade. E o texto vai dizer de uma outra proteção também. O texto vai dizer sobre o capacete da salvação. E o termo aqui usado para salvação está se referindo à segunda volta de Cristo. Ou seja, não é simplesmente salvação, é a esperança da salvação. É a esperança da salvação, a esperança verdadeira que blinda nossas mentes contra as setas inflamadas do maligno. É a esperança da salvação que nos blinda diante de tantas catástrofes que nós vemos todos os dias. É a esperança da salvação que nos blinda diante de tantos sofrimentos que nós vemos ao nosso redor. Existe um renomado neuropsiquiatra, que há muito tempo atrás, chamado Viktor Frankl. Ele era um judeu muito renomado na área da neuropsiquiatria, e ele teve uma função muito importante de estudar as pessoas durante o tempo em que houve campos de concentração na Alemanha. Aquele tempo triste, infelizmente, que aconteceu. E durante esse tempo, a conclusão que ele chegou, nesses campos de concentração, onde as pessoas sofriam fortes dores, fortes humilhações, uma constatação que ele fez é: as pessoas que conseguiam sobreviver por mais tempo eram as pessoas que tinham um senso de propósito. Ou seja, as pessoas que sobreviviam por mais tempo, que aguentavam fortes humilhações e dores no físico, eram pessoas que tinham uma esperança. E muitas dessas pessoas não tinham uma esperança verdadeira. Mas mesmo sendo uma esperança falsa, foi capaz de dar alguns segundos a mais e anos de vida a mais para essas pessoas. E a alegria que nós temos é que a nossa esperança não é uma esperança falsa. A nossa esperança é uma esperança que não pode falhar. É uma esperança que se alicerça no próprio Cristo Jesus, que não muda, que não se arrepende e que não pode errar. A esperança que nós temos para continuarmos firmes nesse mundo é uma esperança verdadeira que se baseia em Cristo Jesus. O que protege as nossas mentes, o capacete que nós temos, é a esperança da salvação. A esperança que os nossos dias não terminam nessa terra. A esperança de que o sofrimento é passageiro. A esperança que o sofrimento do agora não pode ser comparado com as glórias do porvir. Essa é a esperança que blinda as nossas mentes. Essa é a esperança que nós devemos nos apegar, porque essa esperança é o que nos manterá firmes até o último dia. O texto vai terminar dizendo que Deus não nos destinou para a ira, mas Deus nos destinou para a salvação. E que maravilha é saber isso. Que maravilha é olharmos para o texto, olharmos para a palavra e sabermos que Deus não nos destinou para a ira, mas que Deus interviu na nossa história para que nós pudéssemos ter salvação. Eu fico maravilhado com o amor de Deus por nós, porque Cristo Jesus foi imolado antes de nós sermos criados.
Jesus foi preparado para ser humilhado e morto no nosso lugar antes mesmo de nós sermos criados. Deus sabia o que Ele estava criando. Deus sabia que nós o trairíamos um dia. E mesmo assim, Ele continuou com o seu plano perfeito. Enviou o seu Filho por pessoas que não valiam nada, que éramos nós. Que maravilhoso é o amor de Deus por nós. Um amor que se entrega de tal forma que Ele não nos destinou à ira, mesmo que antes éramos merecedores dessa ira. Mas Ele nos destinou à salvação. Porque Ele escolheu um povo, Ele separou um povo, e nós fazemos parte desse povo. E existem muitos filhos aí fora que não sabem que são filhos. E nós temos a missão de mostrar para eles que eles também são filhos, para que um dia eles estejam aqui conosco. O texto termina dizendo sobre a necessidade de nós consolarmos e edificarmos uns aos outros. Eu já falei diversas vezes isso aqui em pregações, eu gostaria de repetir hoje. Deus não voltará para casar com pessoas individuais. Deus voltará para casar com uma noiva, com a igreja. E nós temos que entender que a nossa missão nisso tudo é de pregar o evangelho para quem não conhece e de ser instrumento de edificação na vida uns dos outros. Nós, ao enchermos as nossas vasilhas de azeite, nós não podemos olhar para os nossos irmãos que estão dormindo espiritualmente e simplesmente pensar, ainda bem que não é comigo, ainda bem que não sou eu. A nossa missão até Cristo voltar é incentivar uns aos outros para que nós todos estejamos com as vasilhas cheias do azeite. De nada adianta nós estarmos somente nutrindo a nós mesmos, se na verdade nós somos um corpo em Jesus Cristo. Nós precisamos incentivar, exortar, encorajar, consolar, edificar uns aos outros. Porque nós somos um corpo e Cristo voltará para casar com a sua igreja. Nós não podemos pensar que a caminhada cristã é uma caminhada egoísta, solitária, sozinha. A caminhada cristã é de um corpo. A caminhada cristã é de um povo. E nós temos a missão de cuidar uns dos outros. É dever de todos os cristãos cuidar da vida de seus irmãos. Nós temos uma ideia muito errada de, às vezes, pensar que quem cuida é liderança. Liderança não tem a função de cuidar sozinho. Liderança dá o direcionamento. Liderança está ali para cuidar, para exortar, está ali para fazer algumas questões administrativas. Está ali para interceder, está ali para direcionar, mas todos nós temos a missão de orar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros. Isso não é exclusividade da liderança. Às vezes a igreja cresce de uma maneira lenta. Às vezes nós vivemos momentos difíceis, demorados, onde as pessoas estão dormindo espiritualmente. Porque às vezes nós temos olhado para algumas figuras de liderança e pensado que eles são os bastante para 400, 500 membros. A verdade é que nós precisamos edificar uns aos outros, consolar uns aos outros. Porque isso é missão de todos nós. Nós não podemos cuidar de apenas das nossas próprias vidas espirituais. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Partindo para a conclusão, Jesus é aquele que ao morrer e ressuscitar, nos transformou de filhos de trevas para filhos da luz. E agora então que nós somos filhos da luz, nós não precisamos mais andar de olhos fechados. Nós não precisamos andar mais tateando, tentando achar o caminho. Porque Cristo Jesus é o caminho. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não acredita que Jesus é o seu Salvador, que nessa noite o Espírito Santo possa tocar o seu coração. Que nessa noite você possa entender que até que Cristo volte, é tempo de arrependimento, é tempo de reconciliação. E para aqueles que já têm vivido há muito tempo na igreja, e que têm negligenciado a vida espiritual, o que eu quero te dizer nessa noite é, pare de viver como um bêbado espiritual. Pare de viver como uma pessoa relaxada espiritualmente. Mas que nessa noite o Espírito Santo possa te levar a um caminho de vigilância. Que a partir dessa noite você possa compreender a necessidade de oração, de jejum, de leitura da palavra. Para que cada vez mais você seja realinhado com o Senhor. Que a sua carne seja mortificada. E que você possa conhecer mais acerca de quem Deus é. É somente dessa forma que nós podemos viver o amor, a fé e a esperança que nós vimos nesse texto. É somente dessa forma que nós compreendemos que a caminhada não é individual, mas a caminhada é de um corpo, é de um povo.
Sendo assim, exorte, console, edifiquem uns aos outros. Cuidem uns dos outros, para que nós sejamos uma igreja madura e que realmente se rende aos pés de Jesus. O dia do Senhor será como a vinda de um ladrão. Você está preparado? A vinda do Senhor será como a vinda de um ladrão. Você está preparado? Que nós possamos agora orar ao Senhor. Eu gostaria de dar alguns instantes para que você possa orar. E que você possa colocar diante de Deus como tem sido a sua vida espiritual. Peça para que o Espírito Santo possa sondar o seu coração. E peça que para você possa ser realinhado com Ele nessa noite. Deus, a sua igreja está diante do Senhor nessa noite, ó Pai. Para clamar ao Senhor para que nós sejamos realinhados com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de viver como bêbados no mundo espiritual. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de viver como aqueles que não estão preparados para o seu retorno. Mas que o Senhor possa trazer a firme convicção aos nossos corações de que nós somos filhos da luz, de que nós vivemos de dia e que nós não precisamos andar tateando as coisas, ó Pai. Que o Seu Santo Espírito nessa noite possa resgatar filhos que não sabiam que eram filhos. Que nessa noite o Seu Santo Espírito, ó Deus, possa realinhar corações que estavam vivendo de maneira negligente no mundo espiritual. Que nessa noite, ó Deus, os nossos corações sejam levados à urgência, à compreensão de que precisamos estar com as vasilhas cheias do Seu óleo. Que sejamos lembrados que enquanto o Senhor não voltar é tempo de guerra, é tempo de perseverança. Que sejamos lembrados, ó Deus, de que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Que o Senhor possa recuperar, ó Deus, corações que estão feridos, corações que estão andando distantes, que não têm entendido o quão importante é viver comunhão, o quão importante é viver uns aos outros na igreja, que não têm compreendido que o Senhor voltará para casar com uma igreja e não com pessoas individuais. Que nessa noite o Senhor possa acordar os nossos corações, para que nós sejamos filhos vigilantes, filhos da luz vigilantes, que não serão pegos de surpresa quando o Senhor voltar. Enche os nossos corações, ó Deus, do Seu Santo Espírito. Renova os nossos corações o amor pelo Senhor. Que nós sejamos cheios da Sua vontade. Meu Pai, levanta nessa noite atalaias do Senhor, que anunciarão a Sua volta por onde passar, que não serão negligentes, mas que serão testemunhos vivos daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. Resgata nossos corações, ó Deus. Traz-nos de volta ao primeiro amor. Que apesar das nossas inúmeras traições ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos resgate, ó Deus, com os Seus laços de amor. Que sejamos encontrados entre o remanescente fiel que irá perseverar até o final. E que o Senhor não nos deixe, ó Deus, cair em tentações. Que o Senhor não nos deixe
viver uma frieza espiritual, mas que sejamos vigilantes, ó Pai. É isso que nós te pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.